Salmo 58. É um salmo de Davi, né? E o título aí na Almeida século 21 vai estar: Deus é o justo juiz. Se você estiver aí com uma Bíblia na linguagem de hoje, o título vai estar Castigo para os Maus. O que eu vou falar hoje aqui, o que eu vou pregar, para muitas igrejas evangélicas é quase que uma blasfêmia, é quase que algo surreal, é algo inacreditável. Justamente porque nós vivemos em dias onde as pessoas, mesmo dentro de uma igreja evangélica, eles fabricaram um ídolo e lhe deram o nome de Jesus. Haja visto que muitos evangélicos eles ficam furiosos, histéricos, quando nós dizemos que Deus pune a maldade humana. As pessoas quase entram em choque. É algo quase que inadmissível nós pregarmos da doutrina da ira de Deus. Doutrina esta que está de Gênesis a Apocalipse. Se você conhece um pouquinho as Escrituras, você já pode perceber isso. Que a doutrina da ira de Deus, onde esse Deus que nós servimos, que nós reafirmamos à luz das Escrituras, que é um Deus bom, que é um Deus misericordioso, que é um Deus gracioso, mas que é também um Deus que executa a justiça, cujo um dos seus nomes é vingador. Sim, esse é um dos nomes de Deus. Só que para os evangélicos modernos não cabe isso em uma pregação. Não é algo gostoso de se ouvir falar que Deus pune a maldade. Este salmo que nós iremos meditar nesta noite vai tratar justamente sobre isso. Davi, ele vai descrever, este salmo basicamente ele tem 3 divisões. Do verso 1 ao verso 5, Davi vai descrever este mundo mau. Ou seja, o homem, como ele é podre, maligno, depravado. E ao contrário de Rousseau, a Bíblia diz que o homem ele nasce mal, por conta do pecado de Adão. Rousseau dizia o seguinte, que o homem nasceu bom e a sociedade o corrompeu. Ou seja, a sociedade que fez isso que nós vemos hoje. A nossa Bíblia diz ao contrário. A nossa Bíblia diz que o homem nasceu mal, pecador, corrompido, da planta dos pés ao alto da cabeça. Então, do verso 1 ao verso 5, ele vai justamente descrever este homem maligno, este mundo mau que nós vivemos. Do verso 6 até o verso 9, ele vai então clamar ao Senhor, pedir ao Senhor que execute justiça. E quando ele diz que e ele ora ao Senhor pedindo justiça, ele está pedindo vingança. E a linguagem bíblica ela é extremamente forte, que não cabe muitas vezes em uma pregação moderna. Porque você vai ver aqui, a linguagem que ele usa é extremamente forte. Para um Deus que parece mais um hippie, paz e amor, que é o que acontece em muitos lugares hoje, é um absurdo isso. E então do verso 10 ao verso 11 ele vai descrever justamente que os justos, eles se alegram ao ver a justiça sendo executada. Que o justo se alegra quando ele vê Deus punindo a maldade humana. E é isso que eu quero compartilhar com você. Então vamos ler aí os Salmos. Salmo 58, verso 1. Ó poderosos, por acaso falais com justiça? Ó filho dos homens, julgais com retidão? Não, pelo contrário, tramais maldades no coração. Fazeis pesar a violência das vossas mãos sobre a terra. Presta atenção aqui, por favor. Você notou o que ele está dizendo? Ó poderosos, por acaso falais com justiça? Ó filho dos homens, julgai com retidão? Não, pelo contrário, tramais maldade no coração. Fazeis pesar a violência das vossas mãos sobre a terra. O que Davi está dizendo é o seguinte, aqueles homens que deveriam executar a justiça e colocar em prática a justiça, ou seja, defender o oprimido, e não no conceito do comunismo, mas realmente a vítima. Aquele que deveria executar a justiça, ele não faz. Pelo contrário, ele está colocando peso sobre essas pessoas. Parece que isso aqui foi escrito hoje de manhã, não parece? Quando nós olhamos, por exemplo, para a nossa Suprema Corte, aqueles que deveriam colocar em prática a justiça, efetivar, são justamente os que trazem peso sobre uma nação. São justamente aqueles que, ao invés de colocar em prática e punir a maldade, não, eles estão premiando a maldade, como nós vemos em nosso país. Como nós vemos. E Davi está dizendo, os poderosos deveriam executar isso.
E pelo contrário, eles estão tramando. Verso 3, então agora aqui ele vai começar a descrever esse homem maligno. Veja, os ímpios se desviam desde o ventre, andam errado desde que nasceram, falando mentiras. Então essa ideia de Rousseau e de muitos filósofos, né, que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, cai por terra. De Gênesis a Apocalipse nós vemos essa podridão. E mais uma vez o salmista está dizendo, os ímpios se desviam desde o ventre, andam errado desde que nasceram, falando mentiras. E veja a figura que ele vai usar para retratar este homem maligno. Verso 4. Tem veneno semelhante ao veneno de serpente. São como a víbora surda que tapa seus ouvidos. Não que ele é surdo, mas ele tapa os seus ouvidos. E a figura da víbora, né? E você vai perceber aqui no verso 5, de modo que não ouve a voz dos encantadores, nem mesmo do encantador perito em encantamento. Aí você traz aquela figura, lembra? De um cara tocando ali uma flautazinha e a cobra fica parada, paralisada. Esta é a figura que ele está usando. Até uma cobra fica paralisada ali. Mas o homem maligno, ele tapa os seus ouvidos. Ele se finge de surdo, ele não quer escutar ninguém. Ele não quer escutar ninguém. E agora, uma linguagem extremamente forte que não cabe em muitos lugares hoje. E aí a pergunta que você deve fazer é, Davi, o salmista, está realmente inspirado por Deus? Isso aqui é palavra de Deus ou não? Será se nós cremos que ele está ali inspirado por Deus e foi usado por Deus para escrever este salmo, para usar esta linguagem extremamente forte? Porque essa é a pergunta que nós devemos fazer. Porque para muitos crentes não cabe uma linguagem como essa. Então, devemos descartar as Escrituras. Devemos descartar, então, o livro de Salmos. Ou então nós devemos chegar a um consenso que Davi não é servo de Deus e a palavra de Deus, afinal de contas, então está errada. Porque veja a linguagem, verso 6. Aqui ele começa a orar a Deus. Orar. Ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca. Forte? Ó Deus, quebra-lhe os dentes da boca. Senhor, arranca os caninos dos leões. O que ele está dizendo é colocando esses homens como feras. Como feras. Ele está dizendo, Senhor, quebra-lhes os dentes. E agora, o interessante, né, que do verso 7 ao verso 8, esses homens poderosos, malignos, que ele nos descreve aqui nos versos anteriores como homens que são imponentes mesmo. Ele vai dizer, ele vai nos retratar aqui por meio do verso 7 e verso 8, o seguinte, o verso 9 também, que Deus, se Deus quiser exterminá-los, isso é simples para ele. Esses homens que acham que têm o controle de tudo em suas mãos, que acham poderosos e dono de tudo e de todos, ele está dizendo, se Deus quiser pesar a sua mão sobre eles, não resta nada, são como pó, é isso que ele vai dizer. Verso 7, sumam-se eles como as águas que se escoam, sejam pisados e murchem como a relva macia, sejam como a lesma que se derrete e se vai, como criança abortada que nunca viu o sol, Na linguagem de hoje vai dizer, né, que se derretam como o caracol na lama, que sejam como a criança que nasce morta, que nunca viu a luz do sol. E aí no verso 9, que ele arranque os espinheiros antes que cheguem a aquecer as vossas panelas, tantos os verdes como os secos. A ideia é que eles sejam arrancados prematuros. Eles acham que são poderosos, que podem tudo, mas se a minha mão pesar sobre eles, acabou. E aí no verso 10 ou no verso 11 ele vai dizer, o justo se alegrará quando vir a vingança. E vir, aqui ele está vendo. O justo vai se alegrar quando ele vê a justiça sendo executada, ou seja, quando Deus executar esta vingança. E não apenas isso. Lavará os pés no sangue do ímpio. Linguagem forte, não é? Fortíssima. Nos leva a analisar o que João também disse em Apocalipse. Linguagem extremamente forte. Verso 11. Então os homens dirão, certamente há uma recompensa para o justo. Certamente há um Deus que julga na terra. Isso nos leva a refletir. Porque muitas vezes nós somos tentados a se perguntar, compensa ser bom? Compensa ser justo? Compensa fazer o que é certo num país como o nosso? O salmista está dizendo mais uma vez,
Então os homens dirão: certamente há uma recompensa para o justo. Certamente há um Deus que julga na terra. Então o tema da mensagem hoje é, coloca para mim, Jones, por favor. Como lidar com o mal? Porque afinal de contas é isso que o Salmo está nos ensinando. Como Deus lida com o mal e como nós também devemos lidar com o mal. Por isso, em dias como os nossos, o homem moderno, ele não aceita a ideia de que Deus pune a maldade humana. Não há. Por isso, muitos pastores, muitos líderes religiosos, para atenderem os seus clientes, sim, eles são clientes, porque são eles que ditam o que deve ser pregado. Então, muitos líderes religiosos, para não perderem os seus clientes, ou seja, então diminuir a contribuição financeira, ou a arrecadação financeira, eles concordam com eles. Quando eles são indagados do porquê tanta maldade, do porquê crianças morrem, do porquê aviões caem, do porquê tantas catástrofes. E aí muitos líderes religiosos, eles se escondem, bando de covarde. Dizem que a nossa Bíblia, ou que o nosso Deus não tem nada a ver com isso. É mesmo? Diante da tragédia, eles dizem que Deus não tem nada a ver com isso. É sério? Você já leu as Escrituras? Você já viu o dilúvio? Você já viu sobre Sodoma e Gomorra? Você já viu quando Jeremias está pregando? E o resultado nós vemos em Lamentações de Jeremias? Se você se lembra, assim como em nossos dias, haviam os falsos profetas nos dias de Jeremias. Jeremias está anunciando o juízo de Deus, a ira de Deus sobre um povo que não queria Deus, um povo rebelde e duro de coração. E Deus, por inúmeras vezes, advertiu o seu povo, dizendo que se não houvesse arrependimento, a mão do Senhor pesaria sobre eles, que muitos seriam levados escravos, que muitas mulheres seriam abusadas e por aí vai. Jeremias, então, abre os seus lábios como um homem de Deus e profetiza, anuncia o que Deus disse. E, como em nossos dias, porque quando você prega a doutrina da ira de Deus, é isso que acontece. Muitos ficam furiosos, dizem que nós não amamos ninguém, dizem que isso é um absurdo. Foi o que disseram a Jeremias. Como assim? Isso virá sobre nós? De modo algum. Deus nos ama. Somos povo do Senhor. Somos escolhidos de Deus. Jamais Deus fará isso com o seu povo. E aí, se você se lembra, em Lamentações, agora Jeremias está descrevendo justamente o caos, a desgraça. E ele usa linguagens extremamente fortes para mostrar o caos que se tornou. Toda a desgraça, e ele chega ao ponto de descrever o seguinte: a cena de uma mãe com o seu filho no colo, e o filho dizendo: mamãe, estou com fome. Mamãe, estou com sede. E o texto diz que a criança desfaleceu nos braços da mãe. Aí eu te pergunto, foi Satanás que executou o juízo sobre aquele povo? Quando nós olhamos para o dilúvio, foi Satanás que executou o juízo sobre eles? Ou você esqueceu que lá morreram crianças, adultos, idosos, velhos? Você se esqueceu? Será se quem fez? Quem executou o juízo? Foi Satanás? Sodoma e Gomorra foi Satanás? Não, foi Deus. Executou o seu juízo sobre um povo que não o queria. Um povo rebelde e duro de coração. Apocalipse, quando vai anunciar as trombetas eram exatamente isso. Era um anúncio, uma advertência, e estava ali anunciando o juízo de Deus sobre o mundo rebelde. Nada mudou, meu irmão. Catástrofes naturais, guerras. É o juízo de Deus sobre um mundo rebelde que não quer a Deus. Só que muitos odeiam a ideia de um Deus irado contra o mal. Ah, mas Deus é amor. Sim, Deus é amor. E é justamente porque Ele é amor que Ele precisa punir a maldade humana. É justamente por conta disso. E afinal de contas, esta não é a base do Evangelho? Ou a base do Evangelho é o que muitos líderes têm pregado? É o que muitas igrejas têm feito? Eu prefiro ficar com o apóstolo Paulo, quando se trata da pregação genuína do Evangelho. A pregação genuína do Evangelho, nós nunca vemos nas Escrituras dizendo, em primeiro momento, olha, Deus te ama. Jesus tem um propósito em sua vida. Vamos para o semáforo, vamos abrir cartazes ali e dizemos o seguinte, olha, Deus tem um propósito em sua vida. É assim que as Escrituras anunciam o Evangelho? Nunca vi.
Paulo começa a anunciar o evangelho. E ele diz o seguinte, ao invés de olhar para o público e dizer, olha, Deus tem um propósito em sua vida. É óbvio que isso é muito mais gostoso de se ouvir. É óbvio que um discurso como esse pode atrair muito mais pessoas. Mas Paulo, veja como Paulo começa a anunciar o evangelho. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Assim ele começa a pregar o evangelho. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm, que sufocam a verdade pela mentira. É assim que ele começa a pregar. Esta é a base do evangelho. Não era esta a mensagem dos profetas? Não foi esta a mensagem de Jesus? Não foi a mensagem de João Batista? Não foi a mensagem dos apóstolos? Não foi a mensagem, e não é a mensagem que tem sido pregada ao longo desses anos da igreja do Senhor por servos fiéis a Deus? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Não há céus sem antes arrependimento. Mas muitos têm prometido céu, eternidade, sem passar pelo caminho do arrependimento e fé. Não haverá céu se não houver arrependimento e fé. Então Deus, na cabeça de muitos, por isso que eu falei que fabricaram Jesus, porque você pode ouvir essa mensagem nesta noite e dizer, o meu Jesus não é assim. Ótimo. O seu Jesus simplesmente não é o Jesus das Escrituras. Não é o Deus das Escrituras. É simplesmente isso. O meu Deus não pune a maldade humana. Ótimo, você fabricou um ídolo e deu-lhe o nome de Jesus. Porque o Deus das Escrituras, ele sempre vai punir a maldade humana. E é óbvio, para eles, Deus é mau se punir a maldade humana. Porque afinal de contas, sabe por quê? Porque eles não conseguem ver a gravidade de seus pecados. Então é claro, se eu não enxergo a minha podridão, eu vou ter dificuldade para enxergar a bondade de Deus. Por isso que a doutrina da depravação total é tão importante. A doutrina da depravação total, onde ela anuncia a todos nós que somos podres, depravados, corrompidos, da planta dos pés ao alto da cabeça, do mais novo ao mais velho, sem exceção. Todos foram contaminados com a queda. Todos. E por que é tão importante a doutrina da depravação total? Hoje nós vemos muitos que se intitulam cristãos, que estão irados, bravos ou ressentidos com Deus por conta de algo. Como disse C.S. Lewis, olha, se você se aproxima de Cristo sem uma noção básica de que é pecador, em algum momento nesta caminhada, durante esta caminhada, você vai cultivar um certo ressentimento para com o Senhor. Veja, se eu não enxergo como eu sou, como a Bíblia diz que eu sou, eu vou ter dificuldade em enxergar a bondade de Deus. Por exemplo, quando você passa por um sofrimento, quando você enfrenta o luto, a enfermidade, a crise financeira, o desemprego. Então, se eu não sei de onde Deus me tirou, se eu não enxergo a minha podridão, a minha miséria, então eu terei dificuldade para enxergar a bondade de Deus. Porque à luz das Escrituras, o que todos nós que estamos aqui merecemos era a morte e o inferno. Mas Deus nos livrou da condenação eterna por meio da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, aonde Ele verteu o seu sangue por conta de nós, por conta dos seus filhos. Então, se eu, pela graça de Deus, tenho os meus olhos abertos e enxergo, e eu preciso sempre reafirmar isso, eu merecia a morte e o inferno. Ou seja, Deus me livrou da condenação eterna, deu algo que eu jamais poderia obter por meus méritos. Do que eu vou reclamar? Se eu merecia a condenação eterna? Eu posso não possuir tudo o que eu quero, mas eu possuo infinitamente mais do que eu mereço. Isso vale para todos nós. Você pode não ter tudo o que você deseja, mas você possui infinitamente mais do que você merece. Aí então, se nós vamos e servimos a Deus com esta perspectiva correta, você não vai nutrir ressentimento para com Deus. E é por isso que muitos chutam um balde. Porque Deus não fez do jeito que eles queriam. Porque como servo fiel a Deus, contribuinte na obra do Senhor, estou enfrentando o vale da doença. Como eu, que sou temente a Deus, contribuo na obra do Senhor, estou passando pelo vale do desemprego. É inadmissível. É claro que irá nutrir um certo ressentimento para com Deus. Para o mundo, meu irmão, que se considera bom,
Para o mundo que se vê como bom, óbvio que Deus parece mal. É óbvio. O homem se acha bom. O homem se acha um Deus. Aí então, quando nós dizemos que Deus pune a maldade, isso torna-se um absurdo. Então, este salmo está nos ensinando justamente isso, como Deus lida com o mal e como nós também devemos lidar com o mal. Então, primeiro ponto aí, de maneira breve, o mundo é mau. Paulo já usou uma linguagem parecida com isso, né? Paulo diz que esse mundo ele é tenebroso. O que Davi está dizendo aqui é o seguinte, olha, os líderes da nação, aqueles que deveriam fazer justiça, são aqueles que praticam o mal. Muito parecido com a nossa Suprema Corte, com o nosso governo em nossos dias. É isso que Davi está dizendo. Nós vemos uma incompetência em todas as esferas. Eu sei que muitos olham para a classe eclesiástica, né, para os líderes religiosos e dizem que nós somos um bando de incompetentes. E eu sei que há muitos que são assim mesmo. Que nós somos um bando de preguiçosos e por aí vai. Como se o problema fosse apenas da classe pastoral ou da classe eclesiástica. Mas esse é o problema do ser humano. Incompetência nós vemos em todas as esferas. Na medicina, na mecânica, em todas. Poderia dar o exemplo que todos vocês que estão comigo aqui há algum tempo já conhecem. Que eu vivi com a minha família. Tamanha incompetência. Mas não quero usar este argumento. Quero citar de outra irmã. Que ela precisou ir a 8 médicos, para descobrir algo simples, tamanha a incompetência. Eu sei que talvez, e eu não estou generalizando, porque nós temos pessoas que são tementes a Deus, congregam em nossa igreja e que executam o serviço com excelência. Mas há uma grande maioria que é sim incompetente. Essa é a realidade. Ah, pastor, acho que o senhor está indo longe demais. Ótimo. Quando você chegar na sua casa, dá uma pesquisada lá no Google e veja o que o Conselho de Medicina do Estado de São Paulo disse em 2018. Será se eles vão declarar uma incompetência da parte desses médicos? Creio que sim. Porque em 2018, o Conselho de Medicina de São Paulo disse o seguinte, que 88% não sabia ler uma mamografia. 88%. Ou seja, nós estamos falando que em cada 10 médicos, apenas um era qualificado e sabia ver o exame. 78% erraram um diagnóstico simples sobre diabetes em 2018. E o problema é só conosco, só com a classe pastoral, que é bando de incompetente. Não, a incompetência está em todos os lados. Trabalhei algum tempo como vendedor e vendia aqui para um hotel aqui em Aparecida, onde os padres que comandavam e toda a estrutura era deles. Se hoje R$150 você pagar num quilo de carne já é um absurdo, você imagina em 2012, né? Em 2012, óbvio que era muito mais, né? Se você pagar em 1 quilo de carne, R$150. E nós vendíamos muito para eles. E na maioria das vezes essa carne melhor era só para os padres. Só para eles. Então veja, o problema não está só no catolicismo. Sabe por quê? Quando você vem para a igreja evangélica, não muda. Muitos pastores, eles se acham o dono da igreja. Eles acham que são um empresário. Tanto que muitos dele, o caixa da igreja e a conta do pastor são a mesma. Ou seja, ele acha o dono da igreja, ele que tem o controle de tudo. Quando nós olhamos para o povo de Deus, líderes cristãos, esquerdistas, e nem sabem. Algo que vai totalmente contrário à fé dele. Mas, dizem cristãos, homens que não sabem interpretar um texto bíblico, que não conseguem ler e interpretar o texto. Incompetência. Este é o mundo que nós vivemos, de homens egoístas e preguiçosos. É isso que Davi está descrevendo. Homens egoístas e preguiçosos. E ele diz, olha, ele é mau desde o seu nascimento. Verso 3, os ímpios se desviam desde o ventre, andam errado desde que nasceram, falando mentiras. E ainda no verso 4, tem veneno semelhante ao veneno de serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos, de modo que não ouve a voz dos encantadores, nem mesmo do encantador perito em encantamento. Veja a figura que ele está usando. Uma serpente surda. Uma serpente surda.
Mas antes ele diz, no verso 3, eles se desviam desde o seu nascimento. Mais uma vez, não é que o homem nasceu bom e a sociedade o corrompeu, como disse Rousseau. Não, não é isso. Não é que a sociedade o corrompeu, não é que eles passaram por um trauma e então, vítimas das circunstâncias, tornaram-se maus. Não é isso que ele está dizendo. Não é isso que o salmista está dizendo, não é isso que a nossa Bíblia diz sobre o ser humano. Não, não. A maldade é o DNA. A maldade é o DNA. A maldade é o ar que eles respiram. E ele diz ainda, olha, eles não se deixam convencer. São como serpente surda. Ou seja, tapa os ouvidos. O cara toca a flauta e a serpente fica paralisada. Até a cobra é dominada. Mas esses homens malignos não se deixam persuadir por nada. Não se deixam persuadir por nada. Não escuta nem o perito. Né? Aí nós lembramos daquela fábula de Esopo, né? Onde ele vai contar da raposa e do cordeirinho. Né? Diz que a raposa estava bebendo água num determinado ponto do rio e a cordeirinha mais abaixo. Ou seja, o que a cordeirinha bebia era o que estava vindo do lobo para baixo. Só que o lobo, na verdade, no fundo, o que ele queria era abocanhar a cordeirinha. Aí ele olha para o cordeirinho e diz o seguinte, ei, como que é isso aí? Você veio sujar a água que eu estou bebendo? O cordeirinho responde, mas como? Eu vou sujar a água que você está bebendo? A água está correndo daí para cá. É impossível. Ah, mas o seu pai fez isso há 6 meses. A mesma coisa. O cordeirinho respondeu, mas como? Eu não posso ser culpado por isso. Há 6 meses eu nem tinha nascido. E aí todo esse embate, né? Por aí vai. Mas a ideia final era o seguinte, ele queria comer a ovelhinha. E foi o que de fato ele fez. A ideia é o seguinte, mesmo que não tenha argumento algum, não é isso que nós vemos também hoje? As pessoas não querem, elas não falam coisas com coisas. Não, não. Por exemplo, para defender esse movimento desigrejado. A nossa Bíblia diz de maneira muito clara que nós devemos congregar. Aí o cara não tem nenhum argumento sólido, plausível, ou ele te ataca, ou ele começa a falar coisas sem pé e sem cabeça. Taparam os ouvidos. Taparam os ouvidos. Não querem escutar nada. Não querem. Segundo, nós vemos aqui o juízo de Deus, do verso 6 ao verso 9. Aqui neste momento, o Salmo, ele assume uma linguagem de imprecação. O que é isso? Imprecação. É quando o salmista, inspirado por Deus, oram para que a justiça seja feita e o mal venha sobre os homens maus. É exatamente isso. Essa linguagem de imprecação é isso. O salmista está orando, inspirado por Deus, clamando ao Senhor, orando ao Senhor, para que a justiça seja feita. E justiça sendo feita está intimamente ligado com o seguinte, o mal vindo sobre esses homens malignos. Verso 6, quebra-lhes os dentes. Verso 7, desapareça, sejam pisados. Verso 8, sejam como lesma. Verso 9, como um aborto. Calvino, comentando sobre isso, ele vai dizer, né, que eles sejam subtraídos antes mesmo que tenham começado a viver. Verso 9, sejam arrancados precocemente. Aí muitos evangélicos gritam neste exato momento, meu Deus, não faz isso. Por isso que afirmamos, então o seu Deus não é o Deus das Escrituras. Talvez você criou, você fabricou um Deus. Fabricou um ídolo e deu-lhe o nome de Jesus. Porque o Deus das Escrituras, ele pune a maldade. E louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus, que ninguém, nenhum homem sequer escapará das mãos do nosso Deus. Não é isso que a palavra de Deus diz? Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Deus para sermos julgados segundo o bem ou o mal que cada um de nós fizermos. Meu irmão, veja no nosso país, juízes aprovam o assassinato de bebês. O ventre materno, que deveria ser o local mais seguro, ou pelo menos se esperava isso, né? O local mais seguro para uma criança tornou-se talvez um dos mais perigosos. Mesmo que o Código Penal tenha alguns limites, vem então o Supremo, que nem cabia a eles, mas eles tomam as rédeas, eles dão as cartas, né, como diz o ditado, dão as cartas e jogam de mão.
Eles mandam no país. Eles que sabem o que estão fazendo, pelo menos na ótica deles, né? Veja, eles aprovam o assassinato de bebês. Eu não sei se você já assistiu, se você já viu algum vídeo de aborto. Como uma defensora, uma grande defensora aí do aborto, que ela sempre, ao sentar com as pessoas que estavam ali, né, uma mulher ou o casal que vinha para solicitar o serviço, né, que a clínica dela estava oferecendo, ela sempre dizia a mesma frase: olha, os especialistas concordam que neste estágio o feto não sente nada. Até então que um dia o cenário mudou. Uma pessoa que deveria acompanhar aquela mulher no procedimento não pôde estar presente. Aí então ela precisou acompanhar a mulher. Ela precisou ver tudo o que estava se passando. Então depois, com o seu marido, ela disse o seguinte: olha, eu vi, parecia que ele estava torcendo e lutando por sua vida. E então a ótica dela mudou completamente. Completamente. Aí eu te pergunto, você acha duro que Deus quebre os dentes dos homens que são como cobras? Você acha duro mesmo esse discurso? Você acha duro que Deus ele faça desaparecer aqueles que têm dado sumiço em criança? Você acha duro mesmo? Você acha duro que Deus trate como lesmas pessoas que têm tratado os seus semelhantes como se fossem insetos? Você acha mesmo? Duro? Mas preste atenção, preste atenção. Aqui Davi está usando essa linguagem dura, pesada, para descrever o juízo de Deus sobre homens malignos. Mas não se engane, não se engane. O pecado ele não se torna mais limpo na pele da ovelha. Porque inúmeras outras vezes, em muitos outros salmos, Davi se utiliza desta linguagem para descrever o que Deus estava fazendo com ele mesmo. Ou seja, com o grande servo Davi, o homem segundo o coração de Deus. Uma das linguagens que Davi disse: tu me esmagastes os ossos. Veja. Mas hoje o crente ele acha que ele pode viver a vidinha dele de qualquer maneira. Não importa. Não, santidade. Fazer o que é certo, o que é reto. Viver de maneira reta, piedosa, santa e justa. Não. Que isso? Estamos no tempo da graça. Podemos viver de qualquer maneira. Como se a graça fosse uma provisão para pecar. Quando na verdade é o contrário. Então não se engane. Examine a sua vida à luz das Escrituras. À luz da palavra de Deus. O que precisa ser mudado. Porque Davi, ao contrário dos crentes, que começam, plantaram a vida inteira, agora estão colhendo fruto dos seus pecados e querem ficar bravos com Deus. Davi sabia de tudo aquilo que estava vindo sobre ele, era fruto do seu pecado. A grande diferença é que quando Davi se prostrava diante do Senhor, ele falava: Deus, tem misericórdia. Oh Pai, eu sei que eu tenho sofrido por conta dos meus pecados. O homem segundo o coração de Deus diz que a Bíblia diz que o seguinte, que a espada jamais apartou da sua casa. E se você conhece um pouquinho a história de Davi, você já pôde perceber uma desgraça total vindo sobre ele. Por quê? Não ouviu a voz do Senhor. Não estava atento, não submeteu à voz de Deus. Mas é óbvio que isso não cabe numa pregação moderna, onde você é o centro. Onde Deus tem que fazer de tudo para satisfazer o desejo do seu coração. Onde Deus tem que atender todos os seus pedidos, senão você não volta. Nesta pregação moderna não há espaço para anúncio da ira de Deus, da doutrina da ira de Deus. E como disse Martin Lloyd Jones, se arrancarmos a doutrina da ira de Deus, sobrará bem pouca coisa para se pregar. Mas muitos líderes religiosos, eles conseguem fazer essa manobra, eles conseguem arrancar a doutrina da ira de Deus. E por último, para nós encerrarmos, nós vemos ali os justos se alegrando, O justo se alegrará quando vir a vingança, ou seja, quando ele ver a vingança. Lavarás os pés no sangue do ímpio. Então os homens dirão: certamente há uma recompensa para o justo. Certamente há um Deus que julga na terra. O que ele está dizendo é: eles se alegram com a justiça sendo cumprida.
É isso que ele está dizendo. Nós vemos Deus punindo os maus. Você se lembra no Antigo Testamento, descrito lá em Números, capítulo 35, nós vemos exatamente esse princípio ocorrendo ali. Você se lembra, por exemplo, eu matei alguém. Vamos dizer que eu matei o Elvis. Só uma suposição. Eu mato o Elvis. E a ideia era o seguinte, se eu fosse inocente, né, eu poderia até buscar o auxílio ali na cidade refúgio. E se no desfecho do julgamento fosse constatado, não, eu sou culpado, aí então a família do Elvis tinha o direito de vingar o sangue dele. Ou seja, a mãe ou algum parente dele poderia vir e me arrancar a vida. Essa era a ideia do texto bíblico. Ou seja, o vingador de sangue matará o homicida. Era isso que ocorria. Era isso que acontecia. E o interessante, né, nós vemos isso de maneira clara ocorrendo em nossos dias. Imagine, por exemplo, uma mãe que ela viu a sua filha sendo abusada, ou até mesmo sendo morta. Eu sei que num país sério, isso receberia uma punição. No nosso, né, não dá para você afirmar com propriedade. Não dá. Mas em um país sério, o criminoso seria punido. E quando uma mãe, ela vê a justiça sendo executada, a punição vindo sobre aquele criminoso, mesmo que não traga a filha de volta, mesmo que não repare os danos, ela sente satisfação. Ah, sim. Ela sente satisfação ao ver a justiça sendo executada. Ainda em Números, no capítulo 35, mais adiante, vai dizer do porquê Deus ordena isso. Porque Deus diz que o homicida deveria pagar com a vida, sabe por quê? Porque do contrário, a terra seria profanada. Não é isso que nós vemos? Quando não há punição, quando o criminoso ele é alçado a posições, qual o sentimento que há? Quando não há punição, ou quando a justiça não é executada, vira uma baderna, uma anarquia, um caos total, desgraça para tudo quanto é lado. Basta nós olharmos para os nossos países vizinhos e você vê o caos se instalando. O caos, a desgraça. Por isso, eu sei que nosso país e a nossa lei extremamente capenga, mas, para alguns crentes, é um absurdo você defender a pena de morte. Absurdo. O vagabundo arranca a vida de um inocente. Você acha absurdo que ele pague com o mesmo peso? Ora, se ele teve a ousadia de arrancar, interromper a vida de alguém, que o mesmo deveria ocorrer com ele. O mesmo deveria ocorrer com ele. Ah, pastor, mas e aí? Né? Ele não precisa de perdão? Sim, o ladrão da cruz, o que aconteceu com ele? Jesus não o perdoou? Jesus o livrou da condenação de cruz? Da morte de cruz? Não. Então que ouça o evangelho, seja na cadeia, aonde for, ouçam o evangelho, mas que a justiça seja executada. Que a justiça seja executada. Porque afinal de contas, aí o vagabundo vai para um presídio e nós que temos que pagar. Muitas vezes você não tem mistura para comer não, mas o vagabundo não come sem mistura. Não come. Ah, vai falar para comer a mesma mistura todo dia. É um absurdo. Um absurdo. O cara arranca a vida de alguém. Deveria pagar com a própria vida. Mas, quando não há justiça, é esse caos. É esse caos que nós vivemos. Aonde nós somos os prisioneiros. O cidadão de bem que tem que se acuar em todos os lugares. Ele não pode sair, colocar a cara e aproveitar. Não, mas o vagabundo pode. Porque em nosso país o crime compensa. Não é? Não é isso que nós vemos? Mas ele diz, olha, o justo será recompensado. Ele está mostrando a recompensa, recompensando o bom. Eu não assisti o filme Coringa, né, mas basicamente a ideia ali era o seguinte, né, o homem reage à maldade no mundo, e ele descreve de qual maneira. O homem reagindo à maldade no mundo. E diz que, né, a ideia é que ele reage ao mal sendo mal. Nós não fomos chamados para agir assim. Nós não fomos. Nós não fomos. Porque a pergunta que surge diante de um caos como o nosso, diante de tantas desgraças como nós vemos em nosso país, a pergunta que pode brotar em nosso coração é: por que fazer o bem? Por que fazer o bem se a justiça é injusta?
Por que fazer o bem quando o mal prevalece? Por que fazer o bem se nós vemos a maldade sendo recompensada? Aonde tudo nos leva a crer que o crime compensa. Por que fazer? O salmista nos mostra. O salmista diz do porquê nós devemos fazer o bem. E ele vai dizer de maneira muito clara. Há um Deus que julga o homem. É isso que ele diz no verso 11, né? Então os homens dirão, certamente há uma recompensa para o justo. Certamente há um Deus que julga na terra. Veja. Os poderosos podem fugir dos juízes deste mundo, mas eles não escaparão e não poderão fugir do juiz de toda a terra. E louvado seja Deus por isso. Homens malignos, eles podem sequer, ou melhor, muitos deles nem vão a julgamento. Muitos nem vão. Cometeram inúmeras atrocidades e nunca serão punidos por conta disso. Nós vemos isso em nosso país, não vemos? Constantemente. Muitos juízes corruptos. Mas louvado seja Deus, que um dia todos nós estaremos frente a frente com o juiz de toda a terra. E ali não vai haver dinheiro, não vai ter como corromper, não vai haver corrupção. Todos estarão. Eu gosto sempre de citar o exemplo de Joseph Mengele, né, que morreu aqui em Bertioga, a 500 metros da praia. O homem que parecia um demônio, que matou, foi responsável por muitas e muitas mortes, inclusive de crianças, no período de Hitler. Sim, sob o comando dele, muitas pessoas foram mortas. Ele cometeu inúmeros absurdos. Morreu aqui, no nosso país. E as pessoas só foram descobrir isso anos depois. O cara aproveitou a vida, morando beira-mar. Nunca foi a julgamento. Mas louvado seja Deus, que diante do juiz de toda a terra, ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. Ninguém. Crianças morreram sob a voz de comando dele. Muitas e muitas. Cometeu inúmeras atrocidades. Mas, aos olhos deste mundo, de boa, aproveitou a vida. Um homem tranquilo. Desfrutou de muitas coisas. Ou seja, o crime compensa. Sim. Então, como lidar com este mundo mau? Compensa ser justo? Compensa fazer o que é reto? Compensa viver de maneira santa, justa, reta e piedosa? Sim. Mais uma vez, a Escritura nos adverte. Seja justo. Ande de maneira digna. Viva uma vida reta, santa e piedosa. Uma vida que glorifica a Deus. Em tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Para que Deus seja exaltado. Porque o salmista mais uma vez está dizendo, vale a pena. Vale a pena. Porque os olhos do Senhor estão sobre nós. Nada passa desapercebido dos olhos do nosso Senhor. E outro ponto que esse salmo nos ensina. Porque muitas vezes você pode ver ele clamando a Deus por justiça. E muitas vezes o seu coração também enche de indignação. E quantas vezes nós somos tentados a querer executar a justiça com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias mãos. Uma atrocidade com pessoas que você ama. E você vai ser fortemente tentado a executar justiça, ou seja, uma vingança própria. Só que Paulo, e toda a Escritura nos mostra isso, Paulo vai dizer que a Deus pertence a vingança. A Deus pertence a vingança. Com isso, Paulo não está dizendo que não pode existir dentro de nós um sentimento de indignação e clamar a Deus para que Deus execute a justiça. O que não pode existir dentro de nós é, eu vou resolver isso. Eu vou resolver com as minhas próprias mãos. Não. Não busque a vingança pessoal. Perdoe, mas alegre-se quando a justiça for feita. E eu termino com um exemplo. Uma mulher que se dizia cristã, trabalhava na área da saúde, tinha um companheiro de trabalho,
e ela viu o companheiro de trabalho abusando de algumas pessoas. E, por conta de um entendimento errado, ela achou que não poderia denunciá-lo, porque ela era uma cristã. Mas como assim? Você viu a vítima sendo abusada? Você viu esse homem cometendo atrocidades? E não o entregou, e não denunciou? Que absurdo. Não, nós temos que desejar a justiça sendo feita, a justiça sendo executada, a vingança sendo executada. Porque não é isso que nós vemos nas Escrituras? A todo momento esta preocupação do Senhor com a vítima, com o mais fraco, com o mais frágil. E não é na ótica comunista. Não, na ótica bíblica. Por quê? Por conta dessa ideia errada. Não, nós não podemos fazer isso. O Senhor perdoou o ladrão da cruz, mas não o livrou da condenação. Ou que ele ouça o evangelho na prisão, mas que ele ouça, que Deus lhe dê a oportunidade de ouvir o evangelho na prisão, mas que ele pague pelos crimes que cometeu. Então que eu e você, com a graça de Deus, possamos pedir ao Senhor que nos dê graça e sabedoria para colocarmos em prática a sua palavra. Que nós não venhamos buscar a vingança pessoal, mas que o nosso coração se alegre quando a justiça for executada. E louvado seja Deus que um dia todos irão comparecer perante o tribunal de Deus. Porque, naturalmente falando, meu irmão, essa vida é injusta. Naturalmente falando. Naturalmente falando. Por isso, que nós cristãos, a nossa esperança não está neste mundo. Não. A nossa esperança está em Deus, que nada foge do seu controle e que nada passa desapercebido dos seus olhos. E que o Senhor possa de fato executar a sua vingança e a sua justiça para que o nome dele seja glorificado. Mas dentro de uma teologia moderna, isso é algo assustador. É algo difícil de caber, não é? Para esses pregadores modernos, um Deus que pune a maldade humana, não cola. Mas esse é o Deus das Escrituras. Justamente porque ele é bom, ele tem que punir a maldade. É justamente por isso. E que Deus nos dê graça e sabedoria a cada dia. Amém? Vamos ficar de pé.